A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 14 de maio de 2024, quero compartilhar meu devocional diário com uma palavra gloriosa de alerta do Senhor Jesus para a nossa vida. A palavra de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, após o cativeiro, encontrou Jerusalém devastado, sem templo, sem muro e a cidade toda saqueada, numa situação totalmente humilhante. E os moradores de Jerusalém, ali que se encontravam, estavam inertes, paralisados naquela situação. Deus, ele não quer que ficamos acomodados com a situação de destruição que estamos vivendo. Algumas vezes, algumas áreas da nossa vida, seja no casamento, no relacionamento, ou na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar com os filhos, estamos vivendo um período de destruição, onde olhamos e parece que está tudo destruído. Jesus, ele nos alerta para que quando vivemos essa situação, não ficarmos acomodados como aquele povo que se encontrava em Jerusalém. Não podemos nos acomodar, não nos conformar com uma situação ruim. Jesus, ele veio para dar vida em abundância para cada um de nós. E quando nos deparamos com situações ruins, precisamos dizer para Jesus que nós não vamos nos conformar com essa situação. E usar a palavra de Jesus, pois a palavra de Jesus diz que ele veio para nos dar vida em abundância, dar a paz que transcende o entendimento e o fruto do Espírito. E nós precisamos buscar isso na nossa vida. Neemias, quando ele viu aquela situação deplorável, ele não se acomodou e ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. E o que você está fazendo para melhorar a sua situação de destruição? Talvez você está inerte, você está paralisado, vendo tudo arruinar-se e não faz nada. Não tem força nem para clamar ao Senhor, nem para suplicar ao Senhor. Jesus, ele nos alerta para nós profetizarmos nas ruínas das nossas vidas. Não somente em oração, mas também em prática. O que cada um de nós podemos fazer para mudar a situação, para sairmos dessa situação humilhante? Talvez você precisa mudar você mesmo, mudar a si próprio. Talvez todo esse cenário de destruição, Deus, ele está mostrando para nós situações onde nós precisamos fazer o primeiro passo de mudança. Talvez Jesus, ele também está querendo que tomemos atitude. Começamos a dar o primeiro passo, a mover para construir, reconstruir os muros destruídos da nossa vida. Que nós possamos hoje meditar em Neemias, onde talvez para Neemias ele estava numa situação acomodada, numa situação boa, porém na hora que ele viu a situação deplorável, onde a sua nação e os seus conterrâneos estavam vivendo, Deus o incomodou para ele tomar uma atitude. E assim Neemias o fez. Neemias, mesmo com as adversidades, mesmo mostrando todo impossível o quadro que ele vivia para reconstruir Jerusalém, ele confiou no Senhor, ele depositou a sua experiência, a sua esperança, a sua confiança, ele planejou e tomou atitude. E mesmo com as pessoas que foram se levantando, contrário ao planejamento que Deus colocou no coração dele, ele seguiu adiante e cumpriu o seu propósito. Deus, muitas vezes, ele nos permite viver essa situação de destruição
porque Ele quer mudar a gente primeiro. Ele quer que nós nos movemos, temos atitude para poder mudar toda a situação de ruína que nós encontramos. A meditação de hoje diz assim: Deus nos impulsiona, mas a decisão é nossa de seguir. Deus, Ele mostra para nós o caminho para a gente modificar e termos melhoras. Deus, muitas vezes, nos permite que ficamos nessa situação ruim, para nos impulsionar, para nós tomarmos uma atitude. Nós precisamos ter um posicionamento cristão diante das adversidades da nossa vida. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Salmos 59, o Salmo de Davi, o momento de dificuldade da vida de Davi, onde ele se via sem força, onde ele se via injustiçado, pois ele estava sendo perseguido, querendo ser assassinado pelo seu próprio filho, correndo o risco de ser assassinado pelo seu próprio filho, mas mesmo assim, ele manteve-se na posição, ele manteve-se em vigia, em súplicas e orações, crendo que o Senhor poderia dar livramento para ele. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos, que são 17 versículos poderosos e maravilhosos, que dá força, assim como deu para Davi, para nós pedirmos livramento e ficar na posição, aguardando o grande provisão que Deus tem para cada um de nós. O Salmo 59 diz assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levante para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles. Caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Como é poderoso, assim como Davi, crê que Deus nos ama. Crê que Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, que é o socorro sempre presente no dia da aflição e da angústia. Esse é o Deus que nós servimos. Que possamos colocar nossa confiança, nossa esperança e mobilizar em Deus, através do que Deus espera que cada um de nós seguimos, fazemos e que Ele possa estar sempre à nossa frente, nos dando livramento e levando-nos para o caminho de salvação.
Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.